Bom, vamos ver aqui agora como fazer o gráfico no GeoGebra, né? Conforme eu disse no vídeo anterior, ele é mais usado, né, ele é muito usado para fazer gráficos. Então, coloco aqui, por exemplo, a função f de x, esse é o ambiente, né, onde eu vou digitar a minha função. Então, f de x, por exemplo, x igual a x mais 1. Então, esse aqui é o gráfico. Eu posso vir aqui e editar esse gráfico. Eu posso colocar, já daria para fazer algumas edições por aqui, né? Mas eu posso vir aqui também em configurações. Aí aqui para exibir o rótulo seria para exibir esse F aqui embaixo. Então posso ocultar isso aqui. Posso vir aqui em cor, alterar a cor do gráfico. Cor qualquer, né? Que preferir. Posso vir aqui em estilo, aumentar ou diminuir a espessura do gráfico. Posso mudar a opacidade também para ficar um gráfico mais claro ou um gráfico mais escuro. Dá ainda para colocar ele como pontilhado. Bom, vamos deixar aqui o gráfico contínuo mesmo. Eu posso vir aqui também, poderia vir aqui, ó, e tirar os eixos x e y. Posso vir também tirar essa malha, né, dali de trás, eu coloco nesse branco aqui, ela some. Tudo isso aí para poder facilitar, né, deixar o gráfico aí de acordo com o seu interesse. Bom, eu posso vir aqui ainda, posso colocar dar um nome, escrever a função aqui no gráfico. Venho aqui, ó, no texto, clico aqui e uso aqui fórmula LaTeX. Aqui você digita f de x igual a x mais 1. E você consegue visualizar o que está acontecendo aqui. Está ficando desse jeito aqui. Então, ok. E aqui você tem a sua função. Você consegue mover ela para o lugar mais adequado. Aqui já viria para você digitar uma outra, mas vou cancelar isso. E se eu coloco aqui para tirar a malha, né, ela vai ficar, cancelar. Deixa eu pôr o ponto aqui, ó. Está acontecendo isso porque eu não marquei para mover. Então, aqui eu posso tirar a malha, que vai ficar mais visível lá a minha função. Bom, isso é apenas uma das coisas que a gente pode fazer aqui, né? Vou apagar aqui e fazer outros gráficos. Eu posso pensar, por exemplo, na função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Então isso aí é o quê? Ó? O que é esse gráfico? A minha função é x ao quadrado menos 4. O gráfico dela é essa, é observar que ela é uma função do segundo grau, e as duas raízes dessa função são os pontos, né, em que esse gráfico está cortando o eixo x. Corta aqui no menos 2 e no 2. Observar, né, que se eu quisesse encontrar as raízes dessa equação sem o uso do gráfico, eu iria fazer f de x igual a zero. Eu substituí isso aqui por zero. Então ficaria x ao quadrado menos 4 igual a zero. Ao resolver isso, eu estaria... resolver x ao quadrado menos 4 igual a zero é equivalente a encontrar os pontos para quais valores de x que o y é zero, né? Que seria exatamente para quais valores de x que, que ao aplicar na função, a imagem da minha função seria zero. Então, que são valores que estão sobre esse eixo x. Eu fiz no caso anterior, vim aqui e excluir o gráfico, né? Mas eu posso também optar por apenas ocultar ele. Eu não quero apagar, eu quero deixar ele pronto aqui, mas sem ficar vendo ele. Então venho aqui e oculto o gráfico. Poderia digitar outras funções aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui uma função definida por várias sentenças. Então, para digitar a função definida por várias sentenças, eu vou usar a função se. Então, se, condição, então, se não. Então, a condição é o quê? Se x é maior do que 1, se for maior do que 1, o gráfico vai ser x. Se não for, eu quero que seja x ao quadrado menos 1. Quando eu pressiono Enter, né, eu vejo que a função fica escrita aqui da forma que a gente viu em aula, né, que ela está escrita na forma definida por várias sentenças. Se x é maior do que 1, o gráfico é x. Caso contrário, que seria x menor ou igual a 1,
é x² menos 1. Observar que aqui nesse gráfico ela não vai mostrar se é onde tem a bola aberta e onde tem a bola fechada, né? Nesse caso, você que vai ter que fazer. Então vamos lá. Considerando aqui, né, eu posso vir aqui dar um zoom também para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Então marco aqui o ponto A e vou marcar aqui. Observar, né, que quando eu estou fazendo isso, o que está acontecendo? Como eu defini a função aqui dessa forma, se eu tento marcar um ponto sobre a função, ela já está jogando o ponto lá para baixo. Ó. Isso é por quê? Porque o ponto, a bola fechada está ali em cima. Então, ele não está aceitando, né, eu fazer o gráfico ali. Então, vou desfazer aqui. Ó. Ou seja, embora eu não estava conseguindo ver, o ponto, né, que está sobre a função é esse daqui. É o ponto que pertence à função é o ponto 1 e 0. O ponto 1 e 1 não pertence a essa função. Bom, uma outra coisa, se eu quero fazer, por exemplo, uma função... Deixa eu tirar o zoom e ocultar isso aqui. Se eu quero a função agora h de x, que é, por exemplo, módulo de 2x, eu posso fazer aqui módulo e digitar 2x. Está ali o gráfico. Uma outra função também que a gente vai usar muito, vou pôr aqui h1 de x, só para diferenciar, porque a gente não precisa ficar usando letras diferentes, basta colocar um número ali na frente da letra que ela vai identificar como uma função diferente. Então, vamos pôr aqui um outro h2, que seria uma função completamente diferente, não tem nada a ver com o h1. Igual. Vou até ocultar aqui o h1. Então, o h2, por exemplo, uma função que a gente vai usar muito, seno de x. Seno de x. Seno de x. O gráfico dela é isso aqui. Ó. É uma função, né, que a imagem dela está sempre varia sempre de menos 1 até 1. Bom, acho que isso aí já dá para vocês terem uma noção boa de como que faz gráficos de funções aqui no GeoGebra. A partir daí é praticar mesmo. Aí se tiver dúvida aí em exercícios que precisa fazer gráfico, basta vir aqui digitar a função que você vai conseguir conferir se a sua solução está certa. Lembrando que os softwares que fazem gráfico, né, eles não vieram para você deixar de fazer gráfico, eles devem ser usados apenas para conferir se você consegue fazer aquele gráfico. Então, o fato de existir um software que faz o gráfico não tira a sua obrigação de aprender a fazer gráficos na mão, né? Então a gente está aqui isso aqui é apenas uma ferramenta para te ajudar no ensino-aprendizado, não é para substituir o que você tem que fazer, não. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.